Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Hoje é dia 18 de junho do ano de 2023. É uma alegria ter você aqui, iniciando já com as nossas vibrações, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a nossa querida Mãe Maria, diretor espiritual do nosso planeta, os benfeitores espirituais que nos ajudam, que coordenam a nossa encarnação. Vamos sintonizar neste momento com o nosso corpo físico em primeiro lugar, a importância do seu corpo físico para a etapa evolutiva que você está, agradecendo a Deus pelo corpo moldado para nós, para nos ajudar nesta encarnação, neste planeta, agradecendo imensamente a Ele. Já vamos pedindo aí a Jesus a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar. E sinta o seu corpo, conscientiza do seu corpo. Neste momento do Evangelho no Lar, pedimos sempre para vocês entrarem em concentração com Deus, e o corpo também é um atributo divino que nos é emprestado numa etapa evolutiva. Em determinado planeta é moldado com as vibrações, com as configurações necessárias ambientais para nos receber. Tomar consciência do seu corpo também é importante para a nossa evolução espiritual. Entenda ele, centralize-se nele, relaxe toda a sua extensão. Concentre-se para que as informações deste Evangelho no Lar possam chegar até o seu psiquismo, a sua memória de longo prazo. Que as informações aqui atribuídas por Jesus, o nosso Mestre, possam estar conosco no nosso dia a dia. Coloque a sua água para fluidificar e entre em conexão com Deus, iluminando todo o seu corpo, trazendo a gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus, Deus o nosso Pai. Neste momento estamos aqui reunidos, eu, a nossa equipe encarnada, desencarnada, os amigos que nos ajudam, aqueles que vêm assistir o Evangelho aqui neste momento, os espíritos desencarnados, aqueles que nos ouvem perto ou longe, de qualquer região do mundo. Pedimos que eles possam acessar, nem que seja 1 ou 2 minutos, da energia benéfica que nós sentimos quando iniciamos este Evangelho. Que as vibrações do plano espiritual superior possam entrar em cada célula do nosso organismo, nos ajudar, nos reequilibrar e nos ajudar também em toda a extensão deste Evangelho. Jesus, intua-me da melhor forma possível para que possamos chegar ao lar destes irmãos, encarnados ou desencarnados, para que possamos entrar. E nós pedimos, com a sua presença, Deus, nós iniciamos aqui este Evangelho no Lar, que já inicia, meus queridos irmãos e irmãs, com uma vibração forte de conscientização. Conscientizar de quem nós somos, da nossa extensão, dos benefícios que nós recebemos de Deus, o nosso Pai. É o nosso momento de agradecermos pela nossa etapa evolutiva, pela nossa existência no momento atual, o aqui e o agora,
a extensão, todos os acontecimentos que nos rodeiam, toda a extensão de trabalho que nós temos para nos mantermos vivos. A vida é feita através das leis divinas. Uma delas é a lei do trabalho. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o trabalho. Lembrando que quando nós falamos de espiritualidade, nós não falamos apenas do trabalho físico. Ele também é importante, nos ajuda numa etapa evolutiva. Mas falaremos do trabalho de todas as formas. Sermos útil. Como nos diz há muitos anos, desde 2015, nosso querido amado irmão Benedito, é melhor servir do que ser servido. É melhor sermos útil na vida, porque nos livramos de diversas angústias e, de fato, Chico, quando estava um pouco angustiado ou triste, Emmanuel o convidava ao trabalho, seja plantar uma flor, seja regar a horta, cortar, tirar as ervas daninhas, tirar ali os bichos que poderiam estar comendo a horta, varrer um quintal, organizar ali a extensão do quintal. Chico morava numa casa, com flores, com árvores. Emmanuel também convidava Chico a ir até as periferias, visitar os lares que não tinham o alimento necessário, que passavam necessidade, e Chico por vezes levava um alimento, uma água fluidificada, mas o que ele levava de mais importante para aquelas famílias era o Evangelho segundo o Espiritismo. Doou muitos volumes do livro O Evangelho segundo o Espiritismo em suas peregrinações e estimulava todos a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Curioso que uma certa vez Chico foi à casa de um casal já idosos e Chico estava ali conversando com eles, e nessas peregrinações muitos irmãos e irmãs de outras cidades acompanhavam em alguns momentos. E ali um caro amigo deixou para ele entregar o Evangelho segundo o Espiritismo para aquele casal de idosos. E Chico falou: olha, se você quiser deixar, deixe, mas eles não têm necessidade do Evangelho. E ali eles saíram, curioso. O Chico falou com o irmão, ele falou: Chico, por que você não quis deixar o Evangelho ali com aquele casal de idosos? E Chico fala: meus irmãos, eles são analfabetos, eles não iriam conseguir ler, mas você fez um bem, deixou o Evangelho ali, muito provavelmente alguém, alguma pessoa irá ler ou irá para as mãos de outras pessoas. Na época do Chico, o índice de analfabetismo era muito maior do que é hoje em dia. Graças a Deus temos uma diminuição crescente aí no Brasil, mas ainda há uma grande parte aí da população mas mesmo assim o Evangelho chega ao coração dessas pessoas. E Chico mesmo fala neste caso que na verdade eles são analfabetos nessa encarnação, em outras eles aprenderam a ler em outras línguas e conhecia também o Evangelho, e quando era traduzidas lições ali para eles, muito provavelmente eles iriam compreender, e muito provavelmente também talvez alguém iria lá ler para eles, não importa. Mas o que nós estamos focando aqui hoje no nosso Evangelho é na lei de ação, na lei do trabalho. Curioso que nós estamos falando aí da década de 40, de 50 do século passado, na qual Chico estava ali na sua maior maturidade emocional, mediúnica, estava iniciando os trabalhos, e os mentores falavam com ele: olha, Chico, a sua encarnação não vai ser uma encarnação fácil, porque você irá ser muito atacado. Tanto que Chico psicografa quase 500 livros, fora as cartas consoladoras, fora as reuniões mediúnicas, instrutivas, as palestras no Abacateiro. É muito trabalho que ele teve. E Chico não veio com a missão de casar, de ter uma pessoa que estivesse ali com ele, um vínculo amoroso. Ele mesmo fala ali naquele caso do frasco, do perfume. Quando perguntam para ele: Chico, você não vai casar? Ele fala: não,
Um perfume não pode ficar preso em um único frasco. Nessa encarnação eu não vim para o casamento. Ele fugia sempre com essa resposta. Então Chico sabia que ele teria uma vida solitária, entre aspas, porque ele sempre teve muitos amigos encarnados e desencarnados. Mas ele não teria o afeto ali sexual, amoroso, nesta encarnação. Não veio com esse objetivo. Chico também sabia que ele ia ter o afastamento de alguns familiares, como ocorreu. Os sobrinhos afastaram dele, as irmãs. Por quê? Porque ele era uma celebridade, pessoal. Então, vocês imaginam, né? A quantidade de pessoas que iam até Chico. Então, acabou que a família se afastou um pouco. Isso está lá na biografia do Chico. Ramiro Gama vai dizer muito isso. Ele teve um afastamento. Um certo período ele vai morar com o Valdo Vieira, eles psicografavam juntos. Enfim, depois, né, o Chico tem o filho dele, adotivo, mas na sua grande maioria, Chico estava ali, ele com os espíritos. Então, os espíritos, quando Emmanuel aparece para ele ali no açude, em Pedro Leopoldo, Emmanuel fala com ele: olha, Chico, a tarefa é difícil, a tarefa é árdua. Vamos psicografar 50 livros, e o Chico até se assusta. Meu pai vai ganhar na loteria para nós escrevermos tantos livros, como que vamos comprar papel, lápis? E Emmanuel ri e fala: não, Jesus nos dará um jeito, nós iremos encaminhar, mas seu pai não vai ganhar na loteria, Chico. Tanto que o pai dele nunca ganha na loteria, né? O pai dele persiste ali para ganhar na loteria, mas não estava na programação reencarnatória dele. O próprio Chico falava isso com ele muitas vezes. Retornando ao trabalho. Então nós estamos falando aí da década de 40, 50, né? Lá no início do século passado, quando Chico inicia-se a sua mediunidade, e os espíritos estimularam Chico a trabalhar muito, porque Chico precisaria, quando não estivesse trabalhando na espiritualidade, e estivesse ocupando a sua mente com outros afazeres. E curioso que os espíritos eram rígidos e Chico muito mais com o seu horário de trabalho. Por exemplo, quando Chico estava ali na venda, nos primeiros trabalhos dele, né, Chico trabalha numa fábrica de algodão e depois ele vai para um armazém. Quem não é aqui de Minas não deve saber, mas os armazéns aqui em Minas, no século passado, era como se fosse um mini mercado, vendia de tudo, de pão, sabão, tinha alguns outros alimentos e vendia também a bebida alcoólica, né, as cervejas, as cachaças tão conhecidas aqui em Minas, queijo. Era um armazém pequeno, muitas cidades pequenas de Minas ainda mantêm a tradição, ainda tem. Então o Chico trabalhou ali por algum tempo, né, na venda do seu padrinho. Chico passou ali por maus bocados, mas cada lição que o Chico tinha no seu trabalho, a mãe dele, por vezes, naquela época, era quem tutelava por ele, ela aparecia e falava: Chico, paciência, olha a lição que você está aprendendo. E a todo momento tinha uma lição ali. Quem trabalha ou trabalhou em comércio sabe o que eu estou falando, é um desafio diário lidar com outras pessoas. Às vezes a pessoa está com uma dor lá psíquica, chega, despeja ali no funcionário da empresa, no vendedor, enfim, complicado demais. Então ela foi estimulando ele ali. E Chico tinha uma disciplina muito bacana, na qual Emmanuel ensinou para ele, e ele não recebia ninguém no seu horário de trabalho. E o próprio diretor ali da Fazenda Modelo também falou com ele: olha, Chico, nós não podemos receber visitantes aqui. Porque, pessoal, tem muitas pessoas, né, infelizmente, que não têm bom senso. Chico estava ali no horário de trabalho dele, vinham pessoas de outras cidades e iam lá bater na porta da Fazenda Modelo querendo informação espiritual. Então não faça isso, tá, pessoal? Você vai atrás de um médium está ali trabalhando, respeite o horário de trabalho dele, né? O espiritismo, nós trabalhamos de forma voluntária, todo mundo tem o seu trabalho. Estou falando aqui de médiuns espíritas, tá? Tem outros médiuns de outros segmentos, aí nós não podemos falar. O médium espírita trabalha sem remuneração alguma. Então ele vai ter o seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Então ele pode ter as diversas profissões e tem o horário que ele está ali no trabalho dele.
que deve ser respeitado. Devemos compreender o horário que o médium trabalha na assistência pública. Uma reunião no centro espírita que tem horário para começar, o endereço. Temos que ter esse bom senso. Eu entendo que muitas pessoas que buscam os médiuns podem estar em desespero, em tristeza, mas o médium tem a vida e os seus compromissos. Então vamos também... Evangelho também é aprendermos as lições de bom senso e de educação. E não pensa que muitos estiveram ali com Chico com bom senso. Não, infelizmente. Muitos invadiram a privacidade do Chico. E Emmanuel sabia muito bem disso. Por isso também que a própria espiritualidade deve ter cercado de pessoas um pouco mais rígidas, como o diretor da Fazenda Modelo falou que, Chico, da porteira para dentro, no seu horário de serviço, ninguém entra para te pedir auxílio espiritual. Mas ele não era uma pessoa ruim, porque no final do expediente, ele dava o espaço para o Chico para receber as pessoas e também para psicografar. Então não era uma pessoa de má coração. Mas o Chico estava ali como um servidor público, trabalhando para angariar o seu pão de cada dia, para pagar as suas contas, os seus impostos. Então o médium espírita não recebe nada pela mediunidade, ele precisa trabalhar. Então, o trabalho, como é lei que Kardec nos coloca, uma das leis divinas, que nos orienta nas nossas encarnações. Todo trabalho útil é trabalho, Kardec vai nos ensinar através do Livro dos Espíritos. E aquele que não trabalha com o corpo, trabalha com a mente ou vice-versa. Há trabalho o tempo todo na vida e não fugiremos disso. Mesmo que você nasça multimilionário, que você nasça herdeiro, muito rico, ou que você ganhe aí na loteria, né? Que receba uma grande quantia, que não precisa mais trabalhar, vou viver só de rendimento, ainda assim a lei do trabalho vai te alcançar. Porque se você ficar deitado o dia inteiro, você ficar na ociosidade, as doenças mentais, infelizmente, podem te abraçar, os transtornos mentais. E é disso também que nós estamos falando aqui hoje. Retornando à vida do Chico, os espíritos sabiam que Chico ia ter muito ataque, muita crítica, muitas pessoas iriam ali tentar tirar proveito da sua mediunidade. Então os espíritos falaram: Chico, lei de ação sempre, age sempre. Quando estiver triste, vá ao trabalho, vá à caridade. E aí nós estamos falando, né, do início do século, que não tinha tantas pesquisas científicas, psicológicas, a respeito, por exemplo, do processo depressivo. Hoje nós sabemos que uma das coisas que auxilia muito o paciente, por exemplo, no processo depressivo, primeiro, encontrar um novo sentido de viver, seja ele qual for. A sua vida precisa de sentido, e às vezes o trabalho pode ser o sentido. Nós precisamos ter um sentido. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo? Por que estamos passando por essa etapa de sofrimento? Qual sentido é esse? Nós não sabemos. Você que vai designar de acordo com a sua vivência, com as suas experiências. Sentir a vida em sua amplitude. O trabalho nos ajuda, o estudo nos ajuda nesta direção. Precisamos saber aonde nós vamos direcionar. Por vezes, pessoas, né, como a gente já disse, que nascem aí com muita condição financeira, nascem em família bastarda, milionária, eles também vão buscar alguma atividade porque sente um vazio interno na alma. Então nós precisamos buscar ser útil na sociedade como um todo. E ali Emmanuel indicava muito ao Chico: vá, busque um trabalho. E ali, quando o Chico estava na horta, por exemplo, plantando, colhendo as ervas daninhas, ele mesmo teve muitas intuições mediúnicas durante o trabalho. Ali, os espíritos também estavam ali intuindo, não quando ele estava no trabalho formal, mas quando ele estava em casa, às vezes plantando, varrendo o quintal ali. Ele tinha muitas intuições, recebeu algumas psicografias, inclusive Augusto dos Anjos. Ele mandou muitas intuições para o Chico ali durante aquele trabalho na horta. Voltando aí um pouquinho agora na questão da ciência, hoje a ciência, a neuropsicologia, a psicologia entende
que o movimento nos ajuda bastante no combate ao processo da doença psíquica. Lembrando, pessoal, que a depressão hoje a gente ainda não descobriu uma cura, mas tem manejo, tem como nós tratarmos os sintomas para diminuir o sintoma e chegar até zero ou chegar até um nível muito baixo. Tivemos aí, por exemplo, a descoberta que a atividade física gera a dopamina, a serotonina, que nos ajuda, por exemplo, a termos um melhoramento nos sintomas do quadro depressivo. Às vezes o paciente está ali muito no processo depressivo, não consegue sair da cama, não consegue tomar banho, não consegue se alimentar direito, aí precisa realmente da medicação para tirar ele desse quadro e aí sim iniciar essas atividades. Então, o movimento, a atividade física. O que nós fazemos quando trabalhamos? Nós nos movimentamos. Por mais que você trabalhe sentado, uma vez por outra você vai levantar, você vai pegar alguma coisa, um café, uma água, você vai ter um movimento que gera vida e que gera também o que nós precisamos, dopamina, serotonina. Às vezes a pessoa vai a pé para o trabalho. Outra coisa que nos ajuda muito no processo depressivo, vitamina D, por exemplo, pegar sol, ver a luz do dia. Outra coisa que nos ajuda nos sintomas depressivos, contato social, que é uma das coisas que rebaixa quando a gente está com algum transtorno psicológico. Temos medo ou não queremos sair, não vamos ver outras pessoas, não vamos comer fora, não vamos numa lanchonete, não vamos até uma igreja, um centro espírita. Diminuímos o nosso contato social, que os espíritos falaram também para o Chico, né? Aumente sempre o contato social, vá até aos locais, vá até a asilos, vá até a periferias, vá até a creches, enfim, na época, tá, pessoal? Os nomes da época. Hoje é instituição de idosos, na época era asilo. Vá até as periferias, converse com pessoas, leve um alimento, ou seja, contato social. Hoje a ciência, por exemplo, entende. O contato social aumenta o nosso nível também de produção de serotonina, dopamina, mas se nós estamos adoecidos, nós não vamos conseguir, por isso que precisamos primeiro fazer o tratamento. E aí, o que nós estamos falando aqui? O trabalho, como Kardec nos coloca ali no Livro dos Espíritos, como Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, livro belíssimo. Emmanuel pontua muito bem sobre o trabalho, sobre o movimentar-se, sobre o contato com o outro, sobre o plantar, sobre o colher. Aqui eu estou falando de coisas materiais mesmo. Empregar-se em fazer algo, em movimentar a sua vida, dar sentido e cor à vida. O trabalho em prol do outro e de você mesmo. A caridade, por exemplo, nos ajuda muito nos processos de adoecimento. Lembrando que Maria, nossa querida mãe, falou para o Chico, né? Chico, tudo passa. Tudo passa, as coisas na terra se ajeitam. Uma belíssima mensagem que Maria enviou. Essa semana estava ouvindo uma música dos Beatles que também fala essa mensagem de Maria. Curioso que quando um espírito evoluído nos envia uma mensagem, envia para diversos médiuns que têm a inspiração. Não sei quem escreveu a música, né, se foram eles ou não pesquisei, mas é uma mensagem que vem de forma global para nos ajudar. E a grande mensagem de Maria é isso, que tudo passa. E quando nós estamos em ação de movimento, passa um pouco mais rápido também. Às vezes nós temos aí a falta de forças para iniciar um trabalho. Mas ele é necessário, toda a sua extensão. Nós temos Emmanuel falando no livro Pensamento e Vida, que o servir, sermos útil, mas com a grande profundidade, a grande certeza, quando nós trabalhamos com a certeza de que estamos sendo útil para o outro e que nós estamos crescendo ali, o dinheiro, ou seja, a remuneração, naquele momento, é o que menos importa. É claro, não vamos ser aqui hipócritas, precisamos do dinheiro para pagar as nossas contas. Mas o que nós estamos falando aqui é da vocação.
Por isso que é muito importante, se você é jovem, está iniciando a sua vida profissional, aceite um conselho de quem já está aí trabalhando há um pouco mais de tempo. Procure algo que você realmente goste, que você ame. Peça intuição aos mentores, se você é espírita, para a profissão que de fato você gostaria de ter. Escute a voz do seu interior. Não vá na onda do momento. Hoje nós temos campos de trabalho em diversas áreas. Escute de fato o que você é e o que você quer, porque é você que vai sofrer as consequências de estar num local de trabalho que você não gosta, de ficar de 6, 7, 8, tem trabalho que até mais horas por dia. É claro que tem os períodos que nós temos que trabalhar em locais até nós formarmos, até a gente chegar mesmo ao local que a gente quer trabalhar. Quem está estudando aí para concurso, até que estude, que passe, enfim. Nós temos os desafios do viver. E nesses momentos, o que Emmanuel nos convida? Se você tem que estar naquele momento ali, temporariamente, até você conquistar outro, faça isso com todo amor. Nós temos um período também que às vezes nós temos que encontrar pessoas ali naquele ambiente de trabalho, nós temos que estar ali por questões de lei de causa e efeito, e é melhor que seja leve do que ser pesado aquele momento que você está ali trabalhando, às vezes horas e horas e horas. Claro, nós não estamos falando aqui que você tem que ser o conformista. Se não gosta, hoje em dia tem diversas empresas, diversas opções em diversas cidades. Vá em busca, mas nós pagamos o preço alto para quando nós estamos em um trabalho que a gente não gosta realmente de estar ali. Por isso a profissão, ela tem que ser muito bem escolhida. Às vezes você vai iniciar uma faculdade e ali no segundo, terceiro período você vai imaginar uma coisa e às vezes vai ser outra. Porque durante o processo de aprendizado, de estágio, é que nós vamos conhecendo o que é uma profissão, os desafios, os perigos, os problemas, enfim. Escute também o seu interior. Às vezes você vem numa programação reencarnatória para aquele tipo de profissão. E é aquilo ali que vai dar o seu sustento. Não temos como fugir ao trabalho. Então nós precisamos pedir a intuição também aos espíritos. E às vezes, para atingirmos uma outra profissão, nós vamos passar um período paralelo numa outra profissão. Contar minha experiência pessoal. Hoje eu sou psicólogo, hoje eu atendo um consultório, o que eu já queria há muito tempo. E no processo que eu estava estudando, eu tive que trabalhar. Trabalhei numa empresa. E essa empresa, às vezes nós tínhamos os desafios, lidávamos com outras pessoas, colegas de trabalho. E certa vez eu já participava de reunião mediúnica e eu pedi uma intuição. E eu falei, olha, os espíritos, devo sair dali? E os espíritos me falaram naquela época, naquela reunião mediúnica, que não saia daquele local. Você precisa estar ali até a sua formatura. Porém, você pode tirar uma pérola de grande valor dali. Você trabalha com pessoas o dia inteiro e no futuro você vai trabalhar também com pessoas. Trabalhe então ali a sua comunicação e o seu contato com o outro, que é o que você vai precisar. Muitas das vezes nós achamos que o nosso conhecimento nós só vamos tirar da faculdade. Não. Nós tiramos também nas lições do dia a dia. Por exemplo, qualquer profissão que você tiver, você vai precisar da comunicação. Assertividade, como nós falamos hoje em dia. Comunicação, ou seja, saber se posicionar, falar bem, ter empatia. Independente da sua profissão, você vai ter que aprender isso. Porque senão, você não vai conseguir ali a relação boa com os colegas de trabalho, com o cliente. A maioria das profissões a gente lida com o outro. Independente qual seja, o outro ali vai ser a configuração. Independente de onde essa pessoa estiver, você vai precisar usar a comunicação. Então a comunicação ela vai estar diariamente na nossa vida. Como que nós treinamos a comunicação? Além de lermos bastante, ouvirmos também bastante, nós precisamos treinar.
treine. E às vezes, no local de trabalho que você está, é o melhor momento de você utilizar esse treino. O melhor momento, conversando sempre, colocando ali a sua comunicação no teste, para depois, quando você assumir essa profissão. Então, às vezes eu vejo os alunos ali numa faculdade, achando que só o estágio da faculdade vai formar ele como um profissional completo. Não. É nas experiências diárias, nos livros, nos vídeos que nós vamos vendo, no contato com o outro, no saber escutar, ouvir com proveito e falar com proveito. É isso que nos dá a grande diferença. E como nós estamos falando aqui no Evangelho, de como o trabalho nos solidifica mentalmente, psiquicamente, nos dá a estrutura, né? Assim como é importante sabermos descansar, ter os momentos de lazer, que também nos ajuda na saúde mental, nós temos que também entender que o trabalho é fonte geradora de vida, vida em todos os seus sentidos. E nós temos também o trabalho espiritual. Como espíritas, nós sabemos a importância de também alimentarmos o trabalho da alma, seja ele qual for, como médium, enfim, como você irá chegar nesse trabalho espiritual é uma decisão, uma escolha sua, uma intuição que vem de um caminho que você vai trilhar, mas também é trabalhar com alegria. Como a felicidade nesses momentos de trabalho. Já tive a oportunidade de passar por diversos, quando fazíamos alimento para pessoas em situação de rua, de carência, distribuir alimentos, fazer caldo, né, nessa época de frio, para vendermos ali no centro e angariarmos dinheiro para as famílias em situação de vulnerabilidade social, as pessoas que chegam até as portas do centro nos pedindo tudo, né? Roupa, às vezes, o alimento. Angariarmos dinheiro para fazer um evento ali gratuito, que hoje, infelizmente, a gente observa aí os centros, né, cobrando da população, infelizmente. A gente fazia eventos e angariava o dinheiro, e aí sim nós poderíamos cobrar ali quase nada das pessoas que iam até o evento, porque às vezes gera custo, né, pessoal? A alimentação, o transporte do palestrante e tal, mas infelizmente hoje a gente vê pessoas cobrando valores altos para evento espírita. Isso aí fica uma crítica, um pensamento crítico, né, que nós temos que ter, porque Kardec nos fala também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, alertando sobre isso que tem acontecido hoje no movimento espírita. Então, temos que ficar atentos a isso aí. E voltando ao trabalho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, para contextualizar aí o nosso Evangelho, trazendo o Evangelho no Lar, um capítulo que eu recomendo que vocês leiam. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Trabalhadores da Última Hora. Jesus falava muito em parábolas, e essa parábola dos trabalhadores da última hora é o trabalhador da vinha. Uma parábola aí belíssima, interessante e às vezes difícil compreensão, né? Se nós não olharmos a Terra como esse berçário de espíritos em evolução e entendermos que todos os planetas são de fato berçários de evolução, oriundos das mãos do nosso Pai. E cada planeta administrado, governado por espíritos de luz, espíritos que já estão em ascensão no processo evolutivo. Jesus falava em parábolas porque ele sabia que naquele momento, para os psiquismos da época, talvez não haveria uma compreensão completa. Então falou muitas parábolas, em palavras que às vezes não eram compreendidas. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitas. O meu reino não é deste mundo. Jesus falava muito da vida em outras paragens planetárias. A Terra, esse diminuto planeta, está aqui neste sistema solar, mas observando a imensidão do universo,
quantos bilhões de planetas nós temos, e a criação infinita de Deus, como nos ensina Kardec. Deus cria a todo momento. A todo momento as almas estão iniciando seus processos, como nós, iniciando ali como uma vida início, passando por todas as etapas evolutivas que tivermos que passar. Dormimos no mineral, sacudimos no animal, acordamos no hominal, na consciência humana, e vamos passando pelas etapas evolutivas, de planeta em planeta, e o planeta também evolui. A Terra chegará um dia que ela não mais existirá. Fisicamente, haverá um tempo, uma data limite aí para a Terra, que é daqui a muitos anos. Mas nós estaremos vivos e vamos passando de etapa de planeta em planeta. Jesus conta como os trabalhadores da última hora, falando deste momento que o planeta ascenderia, mudaria de uma etapa evolutiva, como nós já pressentimos que há um início na Terra, muitas coisas modificando, crises, resoluções, evoluções, enfim, tantas coisas nos acontecendo. Então, os trabalhadores da última hora somos nós que estamos aqui. Na última hora nós estamos aqui, no limiar. Jesus ele vai contar essa parábola falando que havia o gerente de uma vinha, de uma grande plantação de vinha. E ele contratava funcionários temporários. Tinham aqueles que chegavam às 5 horas da manhã, aproximadamente. Tinham outros que chegavam às 9, meio-dia, enfim. E ali ele vai dizer que tinham grupos de pessoas ociosas na praça. E ali o gerente da vinha ia até a praça e falava: vocês estão aí sem fazer nada? Isso não vai vos ajudar em nada, vamos lá para a minha vinha. Vamos trabalhar. Isso já era ali 3 horas da tarde. E eles foram trabalhar na vinha. Chegando lá, os trabalhadores que já estavam trabalhando desde as 5 da manhã, vê aquele povo chegando, 3 horas da tarde, quase na hora da vinha fechar lá do trabalho, 6 horas da tarde, e aí eles falavam com o dono da vinha: mas esses que chegaram vão receber o mesmo salário que eu estou recebendo por estar aqui desde cedo? E o dono da vinha falou: sim, vão receber o mesmo. Por quê? Bem firme mesmo, né? Essa parábola a gente observa o gerente da vinha como se fosse uma pessoa ali de uma atitude bem grosseira. Eles falam: mas não é justo, a gente tem que receber mais. Ele fala: a vinha é minha, a terra é minha, o dinheiro é meu, eu vou pagar quanto eu quiser. E Jesus conta isso. E aí para a gente interpretar isso? Né? Então Jesus fala: todos somos os trabalhadores da vinha. O pagamento é o mesmo? Vai depender de diversos fatores. Jesus termina a parábola e fala: o reino dos céus é semelhante a essa vinha. É o que está aqui no capítulo. E respondendo o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário? Na época o dinheiro era denário, tá, pessoal? Toma o que te pertence e vai-te. Apraza-me a mim dar este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tem maus olhos porque eu sou bom? No item 2, os espíritos vão dizer: os últimos serão os primeiros serão os últimos, enfim. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com a impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso.
apenas lhe falta o labor. Bom, não podemos ler tudo aqui, né, pessoal, por causa do horário, já vai dar 40 minutos aí de evangelho, hoje o evangelho está bem grande. Mas para concluirmos, o reino dos céus, a evolução espera por nós o tempo todo. E se escolhermos entrarmos agora neste trabalho espiritual, teremos os mesmos benefícios de quem já trabalhou e de quem já recebe. Poderemos ir ou almejar os mesmos planos espirituais. Como o gerente da vinha falou, o que te causo em ti, sendo eu bom, se você é uma pessoa ruim, vou pagar o mesmo salário para quem entrar agora 3 horas da tarde. Então ali ele está tendo uma atitude grosseira, parece, mas não. Ele está falando, eu quero ser bom, eu vou pagar o mesmo para eles. E Deus, o nosso Pai, nos dá este benefício. Iniciaremos o trabalho agora e vamos receber as boas dádivas que nós precisamos a todo momento. Os trabalhadores da última hora somos nós, todos que estamos aqui no planeta. Sabe por quê? Nós já viemos de reencarnações, centenas delas, neste planeta ou em outros, e estamos ainda aí, necessitando desse gerente da vinha que vem e fala, vamos trabalhar, vocês estão aí na praça, sentados, sem fazer nada, vem para minha vinha. Vamos plantar, adubar, colher, trazer mais trabalhadores para a vinha de Jesus. Somos nós os trabalhadores da última hora. E Jesus nos fala, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele nos informa também que ele não descansaria enquanto uma ovelha sequer estivesse perdida. Enquanto há dia, enquanto não chega às 6 horas o limiar, Jesus está esperando por nós. Mas nós também temos o nosso livre-arbítrio. Se quisermos ou não quisermos, nós é também que vamos arcar com as consequências. Retornar para outros planetas, que esteja adequada à nossa vibração de ociosidade. Deus vai esperar por nós o tempo que for necessário, mas não receberemos o denário de imediato. Esse denário, ou dinheiro, ou moeda, ficará para depois. Iremos circular para outros planetas que correspondem ao nosso padrão vibracional. Isso não é uma ameaça, é uma lei da vida. Se você está num ambiente que não casa com a sua vibração, você vai se sentir sufocado, você vai ficar ali numa maneira triste e você vai, consequentemente, ir embora daquele ambiente. Se nós não estamos adaptados a um ambiente de bondade, de amor, nós vamos procurar o caos. Nós vamos em busca desse caos, porque o caos é que nos traz conforto. Por isso que a reforma íntima, ela é lenta, mas progressiva. Nós vamos nos adaptando a um novo ambiente que nós queremos chegar. Enquanto nós respiramos ociosidade e caos, buscaremos ociosidade e caos. Quando entendemos o trabalho, o fluxo da vida, as vibrações elevadas, caminharemos para esse estado. Entrando no nosso processo vibracional da finalização deste evangelho, para recebermos as boas energias, o passe através dos mentores que estão aí nos ajudando no lar, né, de vocês para canalizar esse passe. Hoje nós chamamos no início para a concentração no nosso corpo físico, especial ao nosso corpo físico, que é a ferramenta que nos ajuda nos trabalhos aqui na Terra. Enquanto nós estivermos aqui, é esse o instrumento, a ferramenta, e nós só temos ele. Nós não podemos trocar de corpo, não existe essa possibilidade. Então, é como que se Deus, nosso Pai, nos desse uma ferramenta e fosse ela que nós tivéssemos que utilizar. Hoje tem até algumas ferramentas cirúrgicas que nós podemos modificar, mas será o mesmo, apenas modificado. O corpo que você tem, neste momento, é o que você tem para as suas necessidades, para o seu trabalho e trabalho espiritual. As capacidades, as dificuldades ou facilidades é ele.
Como nós pedimos a concentração no início, no final agora, para recebermos as boas energias desses benfeitores que vão nos ajudar canalizando, feche os olhos e concentre-se nele. Hoje nós não vamos sair para um desprendimento deste corpo, não. Hoje é a autoconscientização deste corpo. Como você é grato ou grata por todo o seu corpo. Funções que estão ocorrendo aí agora, que te mantêm vivo e que você não tem consciência. Vai gerando a vida dentro de você mesmo e você não tem uma consciência plena. Mas nos conscientizamos quando sentimos dor, quando algum setor aí para de funcionar ou funciona mais lento, quando dá um pane. Conscientiza desse corpo, da circulação, das células que trabalham aí, dos neurônios, dos órgãos, dos líquidos, de todo ele. Vamos agradecer a Deus por ele existir esse corpo e como nós somos gratos, desde os dedos do nosso pé até mesmo ao nosso cabelo, conscientizando das pernas que nos ajudam a sustentar o nosso corpo, da panturrilha, dos ossos da perna, dos músculos do pé, do joelho, da cintura, toda a estrutura óssea, muscular da pele, que nos ajuda a mantermos a estrutura corporal. O passe já iniciou. A conscientização, a limpeza, a organização do nosso corpo, os nossos órgãos internos, que as boas energias possam atingir o corpo. E hoje você está aí, consciente dele, das dores ou não, do autocontrole que nós temos, dos movimentos. Lembre-se também neste momento do passe de pedir por alguém que esteja precisando das nossas vibrações. Se tem alguém perto de você necessitando, ou se você lembrou de alguém, pense no rosto, no nome desta pessoa. E vamos canalizar aí um pouco de energia para essa pessoa. Quando eu faço a prece final, vocês vão recebendo as últimas energias deste passe e agradecendo a cada um de vocês. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, estamos aqui encerrando este Evangelho no Lar, muito grato por este trabalho, mais uma vez e mais um domingo. Agradecer e pedir, Deus, que abençoe, ilumine cada irmão ou irmã que irá ouvir este Evangelho ao vivo ou gravado. Pedir que neste momento essas pessoas possam receber mais uma vez as boas energias do plano espiritual superior. O nosso tema trabalhado hoje foi trabalho, tanto material como espiritual. Nos abençoe na nossa jornada terrena, no nosso trabalho. Seja onde for, como for este trabalho. Nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para aprender a cada dia com este trabalho. Obrigado, Deus. Muito obrigado por este Evangelho no Lar. E neste momento, pedimos a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, como nós não saímos do corpo, nós ficamos aí conscientes dele, né? Aliás, só abrir os olhos lentamente, agradecendo a Deus por esses últimos momentos aí de boas energias. Neste momento do nosso Evangelho no Lar, beba sua água fluidificada também, não esqueça. Quero mandar um abraço aí para vocês que estão aqui ao vivo. Deus abençoe cada um de vocês. Nos ajude, pessoal, curtindo, comentando, compartilhando. Hoje, como nós ultrapassamos aí o horário, quase 50 minutos de Evangelho,
não vamos conseguir mandar o abraço individual para vocês, mas eu quero agradecer vocês por estarem aqui, de onde vocês estiverem, qual região do mundo. Um grande abraço, deixe o comentário de vocês para ajudar este evangelho a chegar a mais amigos e amigas que necessitam. Muito obrigado, até o próximo domingo, se Deus quiser.